Deus, graça e paz, amados, amém? Dê um abraço aí nessa pessoa que você acabou de orar e libere uma palavra abençoada sobre a vida dele ou dela. E pode tomar o seu assento. Amém. Graças a Deus por estarmos na casa do Senhor, amém? Quantos se alegram por estarem na casa de Deus nessa noite? Amém? Algumas pessoas só. Quem se alegra por estar aqui nessa noite? Amém. Nós vamos continuar a falar sobre convergência, que é um tema que Deus colocou no nosso coração para ser a palavra profética desse mês de julho. E nós estamos aqui mais uma vez para declarar a convergência do céu com a terra nesse tempo. Nós estamos nesse projeto de alcançarmos vidas para Jesus. Nós estamos no projeto Aliança de Vida, onde nós estaremos ganhando vidas, entrando nas casas e alcançando vidas para Jesus. Você está sendo convidado a fazer isso, a convidar alguém para ir orar na casa dessa pessoa, e ali você vai ficar fazendo uma lição, um estudo bíblico com essa pessoa durante 8 semanas, e ela vai ser preparada para o encontro com Deus. Nós teremos um encontro com Deus no início de setembro, amém? E até lá você vai poder preparar, né, pessoas a estarem ainda nesse encontro com Deus, porque o encontro é um momento de transformação de vida, onde nós somos curados, libertos e batizados no Espírito Santo, não é isso? Você está comigo aqui nessa noite? Quem está comigo aqui? Amém. Quem está no celular ou quem está comigo? Deixa eu ver. Amém. Diga para a pessoa que está do seu lado, o Espírito Santo quer falar com você. Amém. Então nós vamos continuar falando sobre convergência. O que é convergência? Convergência é onde duas forças se unem para irem ao mesmo propósito, onde duas forças se unem para alcançar o mesmo ponto. E eu quero falar sobre a importância de nós sermos convertidos e convergidos. Muitas vezes você é convertido, mas não é convergido. Nós precisamos entender isso. Nós precisamos ser, além de convertidos, precisamos ser convergidos. A única maneira de nós sabermos o que Deus tem para nós é desenvolvendo um relacionamento profundo com Ele. Então essa frase que as pessoas falam, minha religião não permite, minha religião é isso, eu quero dizer que essa fala, ela é totalmente incabível em alguém que tem um relacionamento com Deus. Não é a sua religião, é o seu relacionamento com Deus, é quando você se relaciona com Deus. Quando você se relaciona com Deus, não é sobre religião, é sobre relacionamento. Você precisa desenvolver um relacionamento com Deus. Nós vemos aqui a pastora Jude falando sobre isso. Quando você se converte, você precisa se relacionar. E quando você se converte, você precisa convergir todas as coisas em direção a Deus. A convergência é o movimento que todas as áreas da sua vida estão em direção a Deus. Você converte e depois você precisa convergir. Além de converter, você precisa convergir. Você precisa entender que a conversão, ela é sinalizada pela convergência. Somente uma pessoa convertida vai converger a sua vida para Deus. Nós precisamos entender que o sinal de conversão é convergência. Diga isso. A única maneira de nós sabermos que Deus tem para nós é desenvolvendo um relacionamento íntimo, um relacionamento profundo. Não existe relacionamento sem diálogo. Não existe relacionamento sem conexão. Não existe relacionamento sem contato. Não existe relacionamento sem carinho. Não existe revelação de segredos sem intimidade. Quem sabe da minha vida é a minha esposa, porque nós temos intimidade. Intimidade sexual, intimidade emocional, intimidade espiritual, intimidade de amizades. Eu e a Trícia somos um. Então nós temos intimidade. Então ela sabe da minha vida, eu sei da vida dela. Já outras pessoas que não têm intimidade, com certeza não sabem, nem da vida dela e nem da minha. Da mesma maneira, você precisa relacionar com Deus, ao ponto de você saber os segredos de Deus, ao ponto de Deus saber os seus segredos, ao ponto de você desenvolver um relacionamento de intimidade com Deus, de receber os segredos de Deus e você também ter a liberdade de falar com o Senhor sobre os seus segredos. Não existe
revelação de segredos sem intimidade. E a intimidade, ela é desenvolvida no processo da convergência depois que eu me converti. A conversão é um processo que leva à convergência. Quando nós temos comunhão com Deus, os nossos sonhos são alinhados com os dele. Quando nós temos convergência em Deus, os nossos planos são alinhados com os planos de Deus. Quando nós temos convergência a Deus, o nosso tempo é alinhado ao tempo de Deus, a nossa agenda com a agenda de Deus, porque eu estou convergendo todas as áreas da minha vida em direção a Deus. Conversão e convergência precisam andar juntos. Se não anda junto, é porque alguma coisa está errada. É porque você está sendo religioso e não desenvolvendo um relacionamento com Deus. Então, conversão. O que é conversão? Vamos aqui colocar alguns fundamentos. Conversão é quando você coloca a sua vida diante de Deus para ser perdoado e para viver a vida eterna, uma vida de obediência, perdoado pelos seus pecados, purificando a sua vida dos seus pecados. É viver uma vida de nascer de novo. Conversão é quando você nasce de novo. E é inevitável tudo em nossas vidas a não levar a uma vida de convergência. Inevitavelmente, quando você converte, tudo é convergido a Deus. Nós ouvimos aqui agora na palavra do dízimo, a pastora Júlia dizendo que quem tem relacionamento com Deus, ele desenvolve uma vida de entrega financeira a Deus. Isso é inevitável, porque é relacionamento. Quando você relaciona com Deus, todas as áreas da sua vida se voltam para Ele. Quando você ama o Senhor, todas as áreas da sua vida são entregues em amor ao Senhor. A conversão, ela gera a convergência. Então, inevitavelmente, tudo em nós leva a essa volta, a essa entrega, a esse prostrar, a esse voltar, a fazer uma nova rota e ir em direção a Deus. Nós colocamos o nosso tempo para Deus, nós colocamos o nosso dinheiro para Deus, nós colocamos a nossa família para Deus, nós colocamos a nossa profissão para Deus, porque tudo que somos e tudo que temos se volta em direção a Deus. Se a sua vida não é assim, você não está no reino de Deus. E é aí que a gente precisa realinhar. E é isso que nós precisamos entender, que o mês de julho é o tempo de convergência, de você convergir todas as áreas da sua vida em direção a Deus. Olha as áreas da sua vida, estão em convergência? Está tudo voltando para o Senhor? Está tudo tendo uma prioridade para Deus? Está tudo se voltando para Ele? Se não está voltando para Ele, é porque realmente precisa haver uma verdadeira conversão. Porque uma verdadeira conversão é sinalizada por uma vida de convergência. Eu posso ouvir um amém? E o que é converter? É transformar, é mudar, é ser outra pessoa. Que pessoa? Uma pessoa que nasceu de novo, uma pessoa que aceitou a Cristo como seu único Senhor e Salvador. Eu sou convertido, mas eu preciso ser convergido. Eu sou convertido, mas agora eu sou convergido a Deus. Somente uma pessoa convertida vai convergir-se a Deus, porque ela precisa nascer de novo. Sabe por quê? Porque se ela não nascer de novo, ela não vê o reino de Deus. E se ela não nascer de novo, ela não ouve, ela não consegue entrar no reino de Deus. Vamos lá para João capítulo 3, por favor. João capítulo 3. Coloque aí no telão, por favor. João 3, vamos lá. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, membro do Supremo Tribunal dos Judeus. E ele de noite procurou a Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que estás realizando, se Deus não estiver com ele. Jesus respondeu-lhe, declarando: em verdade te asseguro, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Segura aí no 3. Jesus ele fala que quem não nascer de novo não pode ver o reino
de Deus. Então presta atenção, olha aqui para mim. A única possibilidade de uma pessoa converter e ver o reino de Deus é quando ela nascer de novo. Não tem outra possibilidade. A única possibilidade da pessoa saber, conhecer e entender o reino de Deus é quando ela nasce de novo. Posso ouvir um amém? Versículo 4. Nicodemos questionou: como pode um homem nascer sendo velho? Pode todavia entrar pela segunda vez no ventre da sua mãe e nascer novamente? Arrazoou Jesus: em verdade, te asseguro, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Da água e do Espírito, ou seja, a pessoa que recebeu Jesus como seu Senhor e Salvador, renunciou aos seus pecados, abdicou da vida de pecado, ela precisa dessa transformação, e não é por ela somente, é por uma mortificação da carne. Ela então batiza, ela desce as águas, porque Jesus diz que aquele que crer e for batizado será salvo. Então a pessoa ela tem um caminho de conversão, renunciando à velha criatura, renunciando à prática do pecado, mortificando a sua carnalidade, porque a nossa carne sempre vai querer pecar. Então tem que ter um movimento contrário à vontade carnal. Nós temos que ter um movimento contrário de mortificação da nossa vontade, de declarar a nossa vontade submetida à vontade do Espírito Santo. Então nascer de novo é quando você aceita Cristo, renuncia à vida de pecado, renuncia uma vida com os demônios, uma vida sujeita aos principados, renuncia o império das trevas e aceita o Filho de Deus, entra no reino de Deus, e essa pessoa é batizada. Então ela está convertendo, ela está no processo de conversão. Mas como que ela vai converter? Se ela ver o reino de Deus. Ela só pode ver o reino de Deus se ela nascer de novo. Então eu nasço de novo e eu posso ver o reino de Deus. Continuando, tanto que é interessante esse diálogo, versículo 6. O que é nascido da carne é carne, mas o que é nascido do Espírito é Espírito. Por que eu tenho pregado isso mais algumas vezes aqui na igreja? Porque tem sido pregado aí fora, que agora a última foi que tem que mudar o Pai Nosso, né? Que agora a gente não vai poder orar, Pai Nosso que estás nos céus. Eles querem colocar o quê? Mãe Nossa que está no céu? O que eles querem fazer? Querem o quê? Destruir a nossa fé, destruir quem realmente Deus é? Nós precisamos voltar aos processos elementares do cristianismo, onde as pessoas estão querendo tirar a base que nunca pode ser tirada, que é a base onde se constrói a igreja, a base onde se constrói os princípios irrefutáveis de Deus. E aqui está, o que é nascido da carne é carne. Nós nascemos da carne, mas nós precisamos agora nascer do Espírito. As pessoas estão nascidas da carne, querendo conviver com Deus. As pessoas estão nascidas da carne, querendo entender a Bíblia. Nós estamos nascidos da carne, querendo entender as revelações do Espírito. Não tem como. Uma pessoa ela nasceu da carne, agora ela tem que nascer do Espírito. Ela tem que vivenciar uma experiência. Ela tem que ter uma experiência com Deus. Ela tem que nascer de novo. Essa pessoa tem que ter um val de Jaboque. Ela tem que ter um Monte Horebe. Ela tem que ter um impacto, uma transformação, um encontro com Deus. Essa pessoa realmente precisa ver o quanto ela é pecadora e o quanto que ela precisa de um Salvador. Não vamos aceitar o que Cristo não aceitou, mas nós vamos aceitar o que Cristo aceitou. E a palavra de Deus diz que no reino dele só vê quando você nasce de novo. E o reino dele você só entra quando você nasce de novo. Vamos continuar. Não te surpreendas pelo fato de eu te haver dito, deveis nascer de novo. Não é uma escolha, é um dever para quem quer viver com Deus. Tem que nascer de novo. A sua vontade, ela tem que ser você tem que pegar a sua vontade e jogá-la no lixo. Pegar a vontade de Deus e colocar no seu coração. A sua vontade não serve para nada no reino de Deus. Diga isso para alguém. Versículo 8. O vento sopra onde quer, você escuta o seu som, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim ocorre com todos os nascidos do Espírito. 9. Replicou-lhe Nicodemos: como pode acontecer isso? Explicou-lhe Jesus: tu és mestre em Israel, não compreende essas coisas? Em verdade te asseguro que nós dizemos o que nós conhecemos e testemunhamos do que também temos visto,
contudo não acolheis o nosso testemunho. Se falando de assuntos da terra não me credes, como crereis se vos falar dos celestiais? Para quê? É exatamente isso. Tem gente que não entende as coisas celestiais e estão mexendo naquilo que não entende, está querendo mudar naquilo que não compreende. E nós precisamos entender o que é uma igreja convergida, porém ela já está convertida. Se você não entender o que é uma igreja convertida, nós não seremos uma igreja convergida. Nós não estamos aqui só para encher essa igreja de qualquer pessoa. Nós estamos aqui para levantar príncipes e princesas do reino de Deus, para você viver uma vida de conversão e de convergência a Deus. Quantos creem comigo? Então, para falar de coisas celestiais, tem que nascer de novo. Jesus falou: você não é tão intelectual, você não é tão estudado, se as coisas da terra você não entende, então as coisas celestiais. Precisa de uma mente celestial, precisa de uma mente que nasceu de novo, precisa de uma inteligência espiritual. E a inteligência espiritual, eles estão querendo mexer aonde não sabem mexer, aonde não conseguem mexer. E se nós que somos da inteligência espiritual, precisamos nos levantar com poder e autoridade. Você é uma voz profética nessa geração e não pode se calar, mas tem que se levantar. Por isso nós precisamos olhar para a nossa vida e perceber, está tudo convergindo. Eu estou convertido e convergido, ou eu só estou convertido e ainda não me convergi a Deus? Não convergi o meu dinheiro, não convergi meu casamento, não convergi meu tempo, não convergi minha agenda, não convergi minha programação. Você está aqui, mas não está totalmente convergido. E é exatamente isso que Jesus estava falando com Nicodemos. Você precisa convergir também a sua mente às coisas que são do céu. Você sabe dos elementos da terra, mas você não absorve os elementos que são celestiais. Você não tem um mindset, a mentalidade do reino, a mentalidade do céu, a mentalidade celestial. É possível você viver na terra com a mentalidade celestial, e Deus está ativando isso nessa igreja, em nome de Jesus. Vamos lá, versículo 13. Ninguém jamais subiu ao céu, a não ser aquele que veio do céu, o Filho do homem que está no céu. Assim como Moisés levantou a serpente no deserto, desse mesmo modo é necessário que o Filho do homem seja levantado. E a gente vai ver Jesus explicando para Nicodemos e falando sobre a necessidade dele ver e dele entrar. Preste atenção, a pessoa que nasce de novo, ela além de ver, ela pode entrar. Você só vai ver o reino de Deus se você nascer de novo. E você só vai entrar se você também nascer de novo. Então, além da conversão, você precisa passar pela convergência. Então, depois que você converte, agora você precisa convergir. Diga: conversão gera convergência. Você entendeu que as coisas que estava fazendo antes não podem agora ser feitas, porque elas não agradam o coração de Deus. Mas agora, você além de analisar isso tudo e abrir mão das amizades, dos locais, das pessoas, das práticas, porque amigo do mundo é inimigo de Deus. Não tem como ser amigo do mundo e ser amigo de Deus. Você tem que ser amigo de Deus e inimigo do mundo. A Bíblia diz que a fé que vence o mundo. Então nós precisamos entender que do mundo nós não somos amigos. Do mundo nós estamos aqui para ser pescadores. Nós vamos no mundo para pescar, não para ter amigos. Amigos do mundo são inimigos de Deus. O apóstolo João disse isso. Então a gente precisa ter uma vida de conversão e de convergência. Eu me converti, agora eu vou convergir cada área da minha vida ao Senhor. Então qual que é o processo de convergência? Além de você mudar os seus costumes, as suas escolhas e as suas decisões, agora tudo isso precisa estar no controle de Deus. Tudo isso precisa voltar para Deus. Tudo isso precisa estar em direção ao Senhor. Tudo que você tem, tudo que você é, precisa estar indo em direção a Deus. Então eu quero bater nessa tecla, que você saia com essa palavra pulsando na sua mente, pulsando no seu espírito, que além de converter, você precisa convergir todas as áreas da sua vida a Deus. Tudo na sua vida precisa se unir a Cristo. Tudo na sua vida precisa agregar a Cristo. Tudo na sua vida precisa se conectar a Cristo. Tudo precisa dirigir e afluir a Deus. Seus pensamentos,
suas escolhas e decisões. Se você não olhar para dentro da sua mente e perceber que algumas atitudes é de infidelidade, é porque você não está convergindo a sua vida a Deus. Não há convergência. Então, além de convertidos, precisamos ser convergidos. Quem está me acompanhando? Além de convertidos, precisamos ser convergidos. Fala para alguém isso aí, por favor, me ajuda a pregar. Mas nós sabemos que tem os convertidos, mas os divergentes. Tem os divergentes, sim ou não? Sim. Divergência, a gente pode representar a falta de entendimento entre duas falas, entre duas coisas que são distintas, como ideias, como opiniões, argumentos e principalmente a palavra de Deus. Tem muita gente que quer Deus na divergência. Vou repetir. Tem muita gente que quer Deus na divergência. Quer Deus, mas não abre mão do pecado. Eu quero Deus, mas eu quero a ideologia de gênero. Eu quero Deus, mas eu quero o aborto. Eu quero Deus, mas não quero dizimar. Eu quero Deus, mas eu não quero de praticar o sexo antes do casamento. Eu quero Deus, mas eu quero continuar nos meus vícios. Eu sou divergente, mas eu quero ser convertido. Casa, gente? Não casa. Não encaixa. Tem pessoas que querem a conversão, mas querem a divergência. Os convertidos e convergentes entrarão no reino. Os convertidos, mas divergentes, eles não entram no reino de Deus. Tem alguém que está entendendo essa palavra? Quem está acompanhando comigo aqui? Então tem muita gente com a divergência. No sentido espiritual, é quando uma pessoa começa a questionar a palavra, não vive uma vida de devoção a Deus, não busca com o coração, começa a duvidar, a questionar, a incredulizar a palavra. Como nós estamos vendo cada bobagem, cada besteira que nós estamos ouvindo de pessoas que não têm inteligência espiritual, de pessoas que não nasceram de novo, mas que elas são influentes, populares, e começam a ministrar na mente de pessoas que têm sanidade espiritual, pessoas que são vulnerabilizadas e suscetíveis a vãs filosofias e não entendem o poder verdadeiro da palavra de Deus. Por isso o Senhor tem que levantar homens e mulheres, pastores e pastoras, profetas, apóstolos, bispos, líderes de avivamento nessa geração, para pregar a palavra da verdade. E nós vamos pregar essa palavra: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A palavra precisa ser pregada, porque a Bíblia diz: santifica-nos na verdade, a tua palavra é a verdade. E nós vamos contra todo sofisma, ideologia, contra todo paradigma, contra toda fortaleza mental que se levanta através das entidades espirituais, porque a maior autoridade nos foi dada pelo nome de Jesus Cristo. E nós estamos aqui para pregar essa palavra pura, simples, mas carregada de poder de Deus. Nós não somos divergentes. A divergência é a separação contínua e progressiva entre Deus e a pessoa. É aquela pessoa que vai se distanciando. Ela acostumou ir para a igreja, ela acostumou frequentar culto, mas a cada dia ela está mais divergente. Ao longo do tempo ela vai se distanciando de Deus em direção oposta. Me cansei de célula, já não dizimo, já não pego no meu arado, já não trabalho para o Senhor, eu já não tenho compromisso com Deus, eu vou me tendo a divergência, caminhando a vida. Vamos voltar a convergir tudo que você tem, porque antes de você ter seu filho, até seu dinheiro era meu, tudo que você tinha você me entregava. Agora seu coração já não é mais meu. Então Deus entra com Abraão no processo de treinamento. Vamos entregar seu filho Isaac para mim. Você vai entregar aonde você divergiu. E nessa noite eu quero te dizer: Deus quer que você entregue aquilo que tirou você da convergência. Você precisa hoje entregar para Deus aquilo que é divergente. O que está gerando no teu coração divergência? O que está te distanciando do altar? O que está te distanciando? Talvez é um coração que não quer perdoar. Você está preso num argumento e você não vai e volta mais para o seu chamado. Você está preso numa situação, quer dizer que essa situação tem sido um demônio que tem te sustentado há anos e você não está percebendo. Você está ali sendo ministrado por uma voz: não, eu não vou voltar a fazer isso não, não faz aquilo mais não.
e você não está vendo que existe uma influência espiritual imperceptível, e ele quer ficar escondido, porque quanto mais escondido, menos você vai ser liberto, e mais regência do mal dentro da igreja você vai ter. E de repente o coração de Abraão já não estava mais em Deus, e o Senhor falou: sacrifica teu filho. Esse é o processo de treinamento. Ele teve experiência, a experiência gera um propósito, o propósito me traz uma promessa, a promessa gerou um ponto de divergência, porque às vezes a promessa é tão boa que a gente fica tanto com o brinquedo que Deus dá, que a gente esquece do que nos deu o brinquedo, do que nos deu o presente, aquele que nos deu aquela bênção. Quem está me entendendo? E o processo de treinamento era: entrega seu filho. E o ponto de convergência foi quando Deus queria o coração de Abraão e não o filho. Quantos estão me acompanhando? Quando Deus pede Isaac, Deus não queria Isaac, Deus queria o coração de Abraão de volta nas mãos dele. Nessa noite o Espírito Santo quer fazer isso na sua vida. Se você quiser, Ele vai fazer. Ele quer que você entre nesse ponto de divergência e permite que Ele volte no ponto da convergência, onde você contava as estrelas e onde você contava os grãos da areia do mar. É tempo de você voltar ao lugar onde você nunca deveria ter saído. Nós vemos também na vida de Jacó, Gênesis 28, 13. Coloca aí por favor, Gênesis 28, 13. Perto dele estava o Senhor e lhe disse: eu sou o Senhor, Deus de Abraão. Acabamos de ler, teu pai. Deus de Isaac. A terra em que agora estás deitado, eu te darei, a ti e a tua descendência. A tua descendência será como o pó da terra, estender-se-á para o ocidente, para o oriente, para o norte, para o sul, em ti, e a tua descendência serão abençoadas todas as famílias da terra. E eis que estou contigo, e eu te guardarei por onde quer que fores, e te farei voltar a esta terra, porque não te desampararei, até cumprir eu aquilo que te hei referido. Aqui nós vemos Jacó sendo chamado por Deus, e a primeira experiência de Jacó foi na escada de anjos que subiam e desciam. Todo homem que tem uma vida convertida e convergida tem uma experiência com Deus. Você precisa ter uma experiência com Deus. E o que é a experiência? É o encontro. É o momento que você se encontra com Jesus e permite que Ele entre dentro de você e convirja, e faça a convergência de todas as coisas para Ele. Jacó teve a primeira em Betlehem, que é Belém, casa do pão, e lá ele estabelece um altar, e aquele lugar fica batizado como um portal de o céu se unindo com a terra, e ele então entende aquilo. O propósito é que ele também continuaria o propósito do seu pai Abraão. Ele continuaria sendo esse que povoaria a terra. Porém entrou um tempo e a promessa é que ele seria o quê? Abençoado. Porque a primeira experiência que Jacó teve com Deus foi depois que ele fugiu do seu pai e do seu irmão. Então ele já estava num tempo de divergência. E qual foi o tempo da divergência? Roubou o irmão e enganou o pai. Nós vemos aqui processos na vida de Jacó. Processo de divergência. Enganei meu pai, roubei meu irmão, mas eu tive uma experiência com Deus. Ele me deu um propósito, mas eu tive um momento de divergência. A promessa é que eu tenho a bênção da primogenitura, mas aí Deus fala: tá, mas eu vou entrar num processo de treinamento com você. Vou te levar para a casa do seu tio Labão, e lá Deus trata Jacó, porque o seu tio o engana, como ele foi um enganador. Mas também nesse processo na vida de Jacó teve também o seu ponto de convergência. E ele então desce para o val de Jaboque, e o nome dele é transformado de Jacó para Israel, porque ele lutou com o anjo e a sua vida foi transformada. Então Jacó teve o seu ponto de convergência, assim como Abraão teve o seu ponto de convergência. Abraão ficou divergente, Jacó foi divergente, mas Deus trabalha, Deus fala, e esses grandes homens de Deus nas suas divergências são tratados por Deus, e eles se prostram na convergência ao Senhor. É dessa maneira que hoje, nessa noite, você precisa permitir: quebre as suas divergências e comece a dizer: Espírito Santo, eu quero voltar a convergir todas as coisas para o Senhor.
Moisés, e eu quero finalizar com Moisés. Moisés, ele teve esse processo de experiência, propósito, promessa, ponto de divergência, processo de treinamento e ponto de convergência. É esse processo que Deus quer fazer na sua vida. Lembrar nessa noite, qual foi o tempo da sua experiência? Como foi o propósito que Deus te entregou? Qual foi a promessa que um dia você acreditou? Qual foi o ponto de divergência que você está vivendo agora ou que você viveu? O processo de treinamento que Ele quer te colocar ou tem te colocado? E principalmente, a convergência que precisa ser feita. Quem está me acompanhando nessa palavra? Vamos lá para Êxodo 2. Êxodo capítulo 2. Versículo 11. Naqueles dias, sendo Moisés já homem, saiu a seus irmãos e viu os seus labores penosos, e viu que certo egípcio espancava um hebreu, um do seu povo. Olhou de um de outro lado, e vendo que não via ali ninguém, matou o egípcio e o escondeu na areia. Ponto de divergência. Ponto de divergência. Matei. Pecado praticado. Eu quero te falar uma coisa: quem lembra do teu pecado é o diabo. Deus não se lembra do seu pecado. Não tem um dia que Deus vai jogar seu pecado na sua cabeça. Quem faz isso é os demônios, para querer te enganar e te colocar de fora do plano de Deus. Mas levante suas mãos com fé e diga: os meus pecados estão perdoados. Diga: já não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Diga: eu sou a justiça de Deus, lavado e justificado pelo Cordeiro de Deus, que tira agora os meus pecados. Diga para alguém: você está completamente perdoado. Quantos podem celebrar essa verdade? Quando Deus chama quando Deus chama Moisés, não perguntou nada para ele sobre o egípcio. Perguntou: Moisés, eu estou te chamando, eu sei que você matou um egípcio, então nós vamos ter que aqui, você vai ficar de joelho aqui 30 vezes, você vai ter que ir lá no Egito e voltar descalço, e nós vamos ter que pagar penitência pelo assassinato do egípcio. Sim ou não? Não. Porque do seu passado e o que você fez, Deus não se lembra. Ele só quer saber se de agora em diante você vai mudar. Deus não quer saber do seu passado, Ele quer saber do agora e já está apontando o seu futuro de êxito. A experiência foi que ele viu um anjo em cima num arbusto, e ele não prestou muita atenção no anjo, e ele ficou mais olhando para o arbusto, e aquele arbusto pegava fogo e não se consumia. A experiência de Moisés foi essa, mas ele já tinha uma vida de divergência há 40 anos. Ele não conseguia se perdoar, ele não conseguia voltar para o Egito. Ele se escondeu no meio da situação, se apaixonou por uma mulher num poço de água, e ali ele ficou no anonimato 40 anos, porque ele estava debaixo de uma divergência. Às vezes a sua divergência é tão forte que você fica debaixo de uma culpabilidade tão grande, que só uma experiência com Deus para te tirar de onde você está. Quem está me entendendo? E ele entrou na sarça ardente. A experiência chama ele de volta. Segundo o propósito, você vai libertar o povo do Egito. Promessa: vou levar eles para uma terra que mana leite e mel. Ponto de divergência foi antes disso tudo, onde ele matou o egípcio. E ele chega nesse lugar com condenação, 40 anos sem fazer nada para Deus. Qual que foi o processo de treinamento? Desde quando ele subiu no Monte Horebe até o momento que ele entrou para conversar com o faraó, e todas as 10 pragas do Egito, o cajado de milagre, e todo o processo de treinamento, o êxodo do Egito, foi o processo de treinamento de Moisés. Esse barulho aqui. Será que é aqui já? Amém. O processo de treinamento era o Egito, o êxito do Egito, desde quando Deus o chamou até quando ele saiu do Egito com o povo de Israel para a terra da promessa. E qual foi o ponto de convergência?
Às vezes você acha que ali só no Monte Horebe. Não, Moisés também teve um ponto de convergência no Monte Sinai, onde Deus ele realmente traz uma nova experiência sobre Moisés. Às vezes você acha que Moisés teve uma experiência não, a primeira experiência que Deus teve com Moisés foi para tirá-lo do Monte Horebe, do rebanho de seu sogro Jetro. Mas o ponto de convergência na vida de Moisés foi quando ele ficou 30 dias, 40 dias de jejum no Monte Sinai, vendo a glória de Deus, e ele desceu com o seu rosto tampado, por quanto que a glória de Deus era grande na vida dele, e a partir daquele momento ele se tornou o homem que Deus queria que ele se tornasse. Foi onde ele recebeu as leis e foi direcionado por Deus. Eu não sei como está a sua vida, mas eu quero que você pense, qual foi a sua experiência com Deus? Qual é o seu ponto de propósito? Quais foram as promessas que Deus plantou no seu coração? Aonde que tem sido divergente? Aonde você tem andado em pontos de divergência? Deus quer te colocar num processo de treinamento. E finalizando, Ele quer trazer a convergência total em direção a Ele. Eu posso ouvir um amém? Porque na sua palavra, apóstolo Paulo, quando ele escreveu para os Romanos, e eu quero que nós leamos juntos isso, mas antes vamos ler isso, Romanos 11:36. Que você entenda o que o apóstolo Paulo, sabendo de toda essa palavra da convergência, ele diz em Romanos 11:36, porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. Esse é o ponto da convergência. Tudo que somos, tudo que existe, todas as coisas têm uma finalidade, se converge para Deus. Deus criou tudo para a glória dele. Deus te criou para a glória dele. Deus criou as nuvens, os mares, os oceanos, as montanhas, as frutas, as flores, as folhas, tudo para a glória dele. Tudo volta para o louvor da sua glória. Nós fomos criados para ele, então há uma convergência, um fluxo de todas as coisas voltam para ele, porque o apóstolo Paulo diz, porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas, a ele pois a glória eternamente, amém. Isso é a convergência, onde todas as coisas procedem e voltam para Deus, tudo, sejam na terra, sejam nas nossas vidas, tudo é para a glória de Deus. Eu poderia aqui colocar vários versículos que mostram que precisamos agir em convergência a Deus. Nós precisamos entender essa base elementar de uma vida de relacionamento com Deus. Se você não entende isso, você não vai viver uma vida de convergência. Tudo é para a glória dele. Vamos lá para o versículo Romanos 1:20. Coloca aí Romanos capítulo 1, versículo 20. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhece desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Então, o que está dizendo que tudo volta para o Senhor. Aquilo que é invisível, aquilo que é visível. Versículo 21. Não, volta no 20. Aqui diz aqui, ó, porque todas as coisas foram criadas para Ele, por meio das coisas que foram criadas, tais homens são por isso indesculpáveis. Nós precisamos entender que tudo, nossas vidas e todas as coisas precisam ser convergidas para o Senhor. Outra versão diz que desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Nós precisamos entender, e nessa noite eu quero finalizar dizendo, que a verdadeira conversão vem acompanhada de uma vida de convergência total a Deus. O seu tempo, o seu dinheiro, a sua família, tudo que você tem e tudo que você é, precisa ser em conversão e em convergência ao Senhor. Olha para a sua vida, olha para os seus frutos, olha para quantas pessoas você tem sido influente. Quantas pessoas você tem tocado e transformado? Os convergentes, eles entendem que a sua vontade não é boa. Eles entendem que a sua vontade é pecaminosa. Eles renunciam a si mesmos para viver a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor, como nós temos declarado aqui todos os cultos, a nossa declaração. Nessa noite o Senhor te convida a sair dessa sua divergência e entrar no ponto de convergência, em que você reativa a sua promessa, o seu propósito, o seu chamado e a sua experiência com Deus. Vamos orar, fique de pé no seu lugar, e eu quero que você coloque isso diante do Senhor. Quantos Caíns estão caindo no meio da igreja? Quantos Caíns estão matando os Abéls dessa geração?
Eu quero que você analise o seu coração e olhe ao Senhor dizendo: Deus, aonde há divergência? Aonde está divergente a minha vida com o Senhor? Aonde que na minha vida, qual área da minha vida não tem sido convergida, não tem sido, além de convertida, não tem sido convergida ao Senhor? Coloca a mão no seu coração e comece a dizer como salmista: Senhor, guia-me ao teu caminho, vê se há algum caminho mau e guia-me ao caminho da justiça. Diga para Deus: Deus, vê se há algum caminho mau dentro de mim. Eu tenho as minhas razões, eu tenho as minhas desculpas, eu tenho as minhas justificativas, mas talvez elas são humanas e elas não têm sido, ó Deus, as justificativas que o Senhor queria ouvir. Seja sincero com Deus e diga: Senhor, eu quero meu tempo de convergência. Eu quero que tudo em mim seja convergido ao Senhor. Eu quero ser, além de convertido, eu quero ser convergido. Eu quero que essa mudança na minha vida, ela se volte completamente para o Senhor. Você tirou a mão do arado, você tirou o seu coração do Senhor, você tirou a sua entrega, a sua fidelidade a Ele. Qual é a divergência hoje que você tem praticado? Homens e mulheres divergentes são rebeldes dentro do ministério, são rebeldes dentro de uma vida com Deus, são aqueles que atrapalham em vez de somar, são aqueles que matam aqueles que querem continuar. Fala: Deus, eu quero ser convergente, eu quero estar aqui para compartilhar da família, para compartilhar do reino, para entrar nas casas com a luz, para ser um instrumento de convergência. Ore ao Senhor, abra o seu coração, faça a sua oração nessa noite, dizendo: Senhor, eu quero ter um ponto de convergência, eu quero sacrificar o meu Isaac, eu quero entregar o meu jejum, eu quero te ver na tua glória, eu quero, Senhor, ter a experiência. Ó Deus, toca na minha coxa, eu quero novamente voltar a esse lugar de transformação, de convergência. Eu quero ir no Val de Jaboque, eu quero subir no Monte Sinai. Eu quero, Senhor, ter essa experiência de voltar ao início de tudo, de voltar ao propósito, de viver as promessas. Espírito Santo, fala onde eu não consigo falar. Espírito Santo, ministra aonde eu não consigo ministrar, e que agora o Senhor sabe, o Senhor sonda e conhece cada coração, e no teu poder e na tua suavidade, começa agora, Deus, a ministrar em cada alma, em cada mente, em cada coração, e trazendo, Pai, as pessoas para o centro da tua vontade, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Ó Pai, nós queremos declarar que tudo volta para o Senhor, tudo é convergido a Ti, que haja convergência, mudanças de chaves, vira chaves nas mentes nessa noite, que insights do céu, mentalidade nova, atmosfera nova seja, Deus, derramada sobre cada casa, que venha a frequência do céu sobre essa igreja. Levante a sua voz, reaja diante dessa palavra. Betlehem, que é Belém, casa do pão, e lá ele estabelece um altar, e aquele lugar fica batizado como um portal de o céu se unindo com a terra, e ele então entende aquilo. O propósito é que ele também continuaria o propósito do seu pai Abraão, ele continuaria sendo esse que povoaria a terra. Porém entrou um tempo e a promessa é que ele seria o quê? Abençoado, porque a primeira experiência que Jacó teve com Deus foi depois que ele fugiu do seu pai e do seu irmão. Então ele já estava num tempo de divergência. E qual foi o tempo da divergência? Roubou o irmão e enganou o pai. Nós vemos aqui processos na vida de Jacó, processo de divergência. Enganei meu pai, roubei meu irmão, mas eu tive uma experiência com Deus, ele me deu um propósito, mas eu tive um momento de divergência. A promessa é que eu tenho a bênção da primogenitura, mas aí Deus fala: tá, mas eu vou entrar num processo de treinamento com você, vou te levar para a casa do seu tio Labão, e lá Deus trata Jacó, porque o seu tio o engana, como ele foi um enganador. Mas também nesse processo na vida de Jacó, teve também o seu ponto de convergência, e ele então desce para o Val de Jaboque, e o nome dele é transformado de Jacó para Israel, porque ele lutou com o anjo e a sua vida foi transformada. Então Jacó teve o seu ponto de convergência, assim como Abraão teve o seu ponto de convergência.
Abraão ficou divergente, Jacó foi divergente, mas Deus trabalha, Deus fala, e esses grandes homens de Deus, nas suas divergências, são tratados por Deus, e eles se prostram na convergência ao Senhor. É dessa maneira que hoje, nessa noite, você precisa permitir, quebre as suas divergências, e comece a dizer: Espírito Santo, eu quero voltar a convergir todas as coisas para o Senhor. Moisés, e eu quero finalizar com Moisés. Moisés, ele teve esse processo de experiência, propósito, promessa, ponto de divergência, processo de treinamento e ponto de convergência. É esse processo que Deus quer fazer na sua vida. Lembrar nessa noite, qual foi o tempo da sua experiência? Como foi o propósito que Deus te entregou? Qual foi a promessa que um dia você acreditou? Qual foi o ponto de divergência que você está vivendo agora ou que você viveu? O processo de treinamento que Ele quer te colocar ou tem te colocado? E principalmente, a convergência que precisa ser feita. Quem está me acompanhando nessa palavra? Vamos lá para Êxodo 2. Êxodo capítulo 2. Versículo 11. Naqueles dias, sendo Moisés já homem, saiu a seus irmãos e viu seus labores penosos, e viu que certo egípcio espancava um hebreu, um do seu povo. Olhou de um de outro lado, e vendo que não via ali ninguém, matou o egípcio e o escondeu na areia. Ponto de divergência. Ponto de divergência. Matei. Pecado praticado. Eu quero te falar uma coisa: quem lembra do teu pecado é o diabo. Deus não se lembra do seu pecado. Não tem um dia que Deus vai jogar seu pecado na sua cabeça. Quem faz isso é os demônios, para querer te enganar e te colocar de fora do plano de Deus. Mas levante suas mãos com fé e diga: os meus pecados estão perdoados. Diga: já não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Diga: eu sou a justiça de Deus, lavado e justificado pelo Cordeiro de Deus, que tira agora os meus pecados. Diga para alguém: você está completamente perdoado. Quantos podem celebrar essa verdade? Quando Deus chama quando Deus chama Moisés, não perguntou nada para ele sobre o egípcio. Perguntou: Moisés, eu estou te chamando, eu sei que você matou um egípcio, então nós vamos ter que aqui, você vai ficar de joelho aqui 30 vezes, você vai ter que ir lá no Egito e voltar descalço, e nós vamos ter que pagar penitência pelo assassinato do egípcio. Sim ou não? Não. Porque do seu passado, o que você fez, Deus não se lembra. Ele só quer saber se de agora em diante você vai mudar. Deus não quer saber do seu passado, Ele quer saber do agora e já está apontando o seu futuro de êxito. A experiência foi que ele viu um anjo em cima num arbusto, e ele não prestou muita atenção no anjo, e ele ficou mais olhando para o arbusto, e aquele arbusto pegava fogo e não se consumia. A experiência de Moisés foi essa, mas ele já tinha uma vida de divergência há 40 anos. Ele não conseguia se perdoar, ele não conseguia voltar para o Egito. Ele se escondeu no meio da situação, se apaixonou por uma mulher num poço de água, e ali ele ficou no anonimato 40 anos, porque ele estava debaixo de uma divergência. Às vezes a sua divergência é tão forte que você fica debaixo de uma culpabilidade tão grande, que só uma experiência com Deus para te tirar de onde você está. Quem está me entendendo? E ele entrou na sarça ardente. A experiência chama ele de volta. Segundo o propósito, você vai libertar o povo do Egito. Promessa: vou levar eles para uma terra que mana leite e mel. Ponto de divergência foi antes disso tudo, onde ele matou o egípcio. E ele chega nesse lugar com condenação, 40 anos sem fazer nada para Deus. Qual que foi o processo de treinamento? Desde quando ele subiu no Monte Horebe até o momento que ele entrou para conversar com o faraó, e todas as 10 pragas do Egito, o cajado de milagre, e todo o processo de treinamento, o êxodo do Egito, foi o processo de treinamento de Moisés. Esse barulho aqui. Será que é aqui já?
Amém. O processo de treinamento era o Egito, o êxodo do Egito, desde quando Deus o chamou até quando ele saiu do Egito com o povo de Israel para a terra da promessa. E qual foi o ponto de convergência? Às vezes você acha que ali só no Monte Horebe. Não, Moisés também teve um ponto de convergência no Monte Sinai, onde Deus ele realmente traz uma nova experiência sobre Moisés. Às vezes você acha que Moisés teve uma experiência Não, a primeira experiência que Deus teve com Moisés foi para tirá-lo do Monte Horebe, do rebanho de seu sogro Jetro. Mas o ponto de convergência na vida de Moisés foi quando ele ficou 30 dias, 40 dias de jejum no Monte Sinai, vendo a glória de Deus. E ele desceu com o seu rosto tampado, por quanto que a glória de Deus era grande na vida dele. E a partir daquele momento ele se tornou o homem que Deus queria que ele se tornasse. Foi onde ele recebeu as leis e foi direcionado por Deus. Eu não sei como está a sua vida, mas eu quero que você pense, qual foi a sua experiência com Deus? Qual é o seu ponto de propósito? Quais foram as promessas que Deus plantou no seu coração? Aonde que tem sido divergente? Aonde você tem andado em pontos de divergência? Deus quer te colocar num processo de treinamento e finalizando, Ele quer trazer a convergência total em direção a Ele. Eu posso ouvir um amém? Porque na sua palavra, apóstolo Paulo, quando ele escreveu para os Romanos, e eu quero que nós leamos juntos isso, mas antes vamos ler isso, Romanos 11:36, que você entenda o que o apóstolo Paulo, sabendo de toda essa palavra da convergência, ele diz em Romanos 11:36, porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. Esse é o ponto da convergência. Tudo que somos, tudo que existe, todas as coisas tem uma finalidade, se converge para Deus. Deus criou tudo para a glória dele. Deus te criou para a glória dele. Deus criou as nuvens, os mares, os oceanos, as montanhas, as frutas, as flores, as folhas, tudo para a glória dele. Tudo volta para o louvor da sua glória. Nós fomos criados para Ele, então há uma convergência, um fluxo de todas as coisas voltam para Ele, porque o apóstolo Paulo diz, porque dele, por meio dele, para Ele são todas as coisas, a Ele pois a glória eternamente, amém. Isso é a convergência, onde todas as coisas procedem e voltam para Deus, tudo, sejam na terra, sejam nas nossas vidas, tudo é para a glória de Deus. Eu poderia aqui colocar vários versículos que mostram que precisamos agir em convergência a Deus. Nós precisamos entender essa base elementar de uma vida de relacionamento com Deus. Se você não entende isso, você não vai viver uma vida de convergência. Tudo é para a glória dele. Vamos lá para o versículo Romanos 1:20. Coloca aí Romanos capítulo 1, versículo 20. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhece desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Então, o que está dizendo que tudo volta para o Senhor. Aquilo que é invisível, aquilo que é visível, versículo 21. Não, volta no 20. Aqui diz aqui, ó, porque todas as coisas foram criadas para Ele, por meio das coisas que foram criadas, tais homens são por isso indesculpáveis. Nós precisamos entender que tudo, nossas vidas e todas as coisas precisam ser convergidas para o Senhor. Outra versão diz que desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Nós precisamos entender, e nessa noite eu quero finalizar dizendo que a verdadeira conversão vem acompanhada de uma vida de convergência total a Deus. O seu tempo, o seu dinheiro, a sua família, tudo que você tem e tudo que você é, precisa ser em conversão e em convergência ao Senhor. Olha para a sua vida, olha para os seus frutos, olha para quantas pessoas você tem sido influente. Quantas pessoas você tem tocado e transformado? Os convergentes, eles entendem que a sua vontade não é boa. Eles entendem que a sua vontade é pecaminosa. Eles renunciam a si mesmos para viver a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor, como nós temos declarado aqui todos os cultos, a nossa declaração. Nessa noite o Senhor te convida a sair dessa sua divergência e entrar no ponto de convergência.
em que você reativa a sua promessa, o seu propósito, o seu chamado e a sua experiência com Deus. Vamos orar, fique de pé no seu lugar. E eu quero que você coloque isso diante do Senhor. Quantos Caíns estão caindo no meio da igreja? Quantos Caíns estão matando os Abéls dessa geração? Eu quero que você analise o seu coração e olhe ao Senhor dizendo: Deus, aonde há divergência? Aonde está divergente a minha vida com o Senhor? Aonde que na minha vida, qual área da minha vida não tem sido convergida, não tem sido, além de convertida, não tem sido convergida ao Senhor? Coloca a mão no seu coração e comece a dizer como salmista: Senhor, guia-me ao teu caminho, vê se há algum caminho mau e guia-me ao caminho da justiça. Diga para Deus: Deus, vê se há algum caminho mau dentro de mim. Eu tenho as minhas razões, eu tenho as minhas desculpas, eu tenho as minhas justificativas, mas talvez elas são humanas e elas não têm sido, ó Deus, as justificativas que o Senhor queria ouvir. Seja sincero com Deus e diga: Senhor, eu quero o meu tempo de convergência. Eu quero que tudo em mim seja convergido ao Senhor. Eu quero ser, além de convertido, eu quero ser convergido. Eu quero que essa mudança na minha vida, ela se volte completamente para o Senhor. Você tirou a mão do arado, você tirou o seu coração do Senhor, você tirou a sua entrega, a sua fidelidade a Ele. Qual é a divergência hoje que você tem praticado? Homens e mulheres divergentes são rebeldes dentro do ministério, são rebeldes dentro de uma vida com Deus, são aqueles que atrapalham em vez de somar, são aqueles que matam aqueles que querem continuar. Fala: Deus, eu quero ser convergente. Eu quero estar aqui para compartilhar da família, para compartilhar do reino, para entrar nas casas com a luz, para ser um instrumento de convergência. Ore ao Senhor, abra o seu coração, faça a sua oração nessa noite, dizendo: Senhor, eu quero ter um ponto de convergência. Eu quero sacrificar o meu Isaac, eu quero entregar o meu jejum, eu quero te ver na tua glória. Eu quero, Senhor, ter a experiência. Ó Deus, toca na minha coxa. Eu quero novamente voltar a esse lugar de transformação, de convergência. Eu quero ir no Val de Jaboque, eu quero subir no Monte Sinai. Eu quero, Senhor, ter essa experiência de voltar ao início de tudo, de voltar ao propósito, de viver as promessas. Espírito Santo fala onde eu não consigo falar. Espírito Santo ministra aonde eu não consigo ministrar, e que agora o Senhor sabe, o Senhor sonda e conhece cada coração, e no teu poder e na tua suavidade, começa agora, Deus, a ministrar em cada alma, em cada mente, em cada coração, e trazendo, Pai, as pessoas para o centro da tua vontade, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Ó Pai, nós queremos declarar que tudo volta para o Senhor, tudo é convergido a Ti, que haja convergência, mudanças de chaves, vira chaves nas mentes nessa noite, que insights do céu, mentalidade nova, atmosfera nova seja, Deus, derramada sobre cada casa, que venha a frequência do céu sobre essa igreja. Levante a sua voz, reaja diante dessa palavra.